planeta em alerta. O aquecimento global ameaça a vida na Terra. Reflexo da ação do homem. Muitas cidades tiveram um crescimento estrondoso a partir do século XIX. Atualmente, segundo a ONU, a população mundial ultrapassa a barreira dos 6 bilhões de pessoas, que produzem cerca de 30 bilhões de toneladas de lixo por ano. E como todos os nossos hábitos de vida estão diretamente ligados à natureza, o impacto foi inevitável. Alguns ambientalistas já elegem a produção de resíduos como o grande vilão. O lixo hoje é um dos grandes problemas do século, foi do século XX e está sendo um dos grandes problemas do século XXI, principalmente por conta da quantidade, da imensa quantidade de lixo que é produzida cotidianamente. No Brasil, são produzidas diariamente mais de 157 mil toneladas de resíduos. Desse total, Minas Gerais é responsável por mais de 14 mil delas. Em Belo Horizonte, diariamente se acumulam mais de 2.650 toneladas de resíduos, média de 1,1 kg por pessoa, número acima da nacional, que é de 800 gramas por habitante. Uberaba está bem abaixo, com 173 gramas. A maior parte do que é descartado não chega ao destino certo, se perde em locais clandestinos. Achar locais apropriados não é tarefa fácil, uma questão bastante delicada, tanto nas grandes metrópoles quanto para pequenos municípios. Em muitos casos, é mais fácil despejar em lixões sem nenhum tratamento e com custo mais baixo para as prefeituras. Por isso, o governo do estado está pressionando e deu prazo até 2011 para que os municípios acabem com os lixões. No estado, são mais de 500. A tradição de Minas, ainda existem muitas cidades pequenas que economicamente fica inviável estar estabelecendo ou um aterro controlado ou um lixão. É uma proposta do governo, inclusive, de estar fazendo consórcios, de forma a estar tentando resolver esse problema, mas mesmo assim, muitas vezes ainda fica inviável economicamente. Uma das soluções para tratar o lixo sem prejudicar o meio ambiente está nos aterros sanitários. Aqui é possível dar a destinação correta aos resíduos. No aterro sanitário de Uberaba, o chorume líquido resultante da decomposição do lixo recebe atenção especial para não poluir os lençóis freáticos que passam a alguns metros do solo. Outro produto que vem dos resíduos, o gás metano, é queimado para diminuir o impacto ambiental. A combustão diminui em até 21 vezes a chance de poluição, uma forma racional de minimizar a contaminação do meio ambiente. É feita impermeabilização do solo, você tem que ter um monitoramento de todos os impactos que podem estar causando, a gente está preocupado com os vetores, com as questões sociais. O aterro de Uberaba é regulamentado pela FEAM, que de 4 em 4 anos concede uma licença provisória. É possível crescer uma árvore aqui em cima onde só tem lixo embaixo dela? Olha, para você ter uma ideia, hoje a gente já encontra em alguns lugares, nós já achamos plantação de melancia, de abóbora, entendeu? Até mesmo de mamão. Só que você não utiliza essas árvores porque realmente eles estão crescendo de uma terra onde há lixo por baixo. A vida útil deste aterro é estimada em até 25 anos. Depois disso, espera-se que a natureza faça a sua parte. Aonde você já fez a cobertura, nós já estamos vindo com a grama, plantando, depois é feito todo o reflorestamento desta área, que aí vai ficar como um parque temático, né, para as pessoas poderem vir, poderem mostrar às crianças e até mesmo aos jovens aquilo que foi feito do lixo durante esses 20 anos. Mas os ambientalistas não cansam de repetir. É preciso reverter isso, produzir menos lixo, utilizar de maneira racional as matérias-primas e tentar mudar o futuro antes que seja tarde demais. O problema do lixo deve ser encarado como uma questão de política pública e existem soluções individuais, existem soluções pessoais, né? Ou de pequenas comunidades. Por exemplo, um prédio de apartamentos pode resolver de alguma forma, pode diminuir o impacto causado pelo lixo. Uma empresa, uma indústria, uma escola, ou seja, existem diferentes níveis de soluções. Então não existe uma solução.
Na sociedade dos tempos modernos é assim. A todo momento somos convidados a consumir no ritmo do capitalismo. No estilo de vida das pessoas, quantas transformações! Mudamos do campo para as cidades. A lista de obrigações aumentaram. No trabalho, no cuidado com a aparência, na busca por mais conhecimentos. O tempo ficou curto para tantas coisas. Para facilitar, o jeito foi armazenar alimentos em casa. As pessoas pesavam o que queriam, compravam exatamente a quantidade que precisavam. As embalagens eram grandes latas de 20 litros, vidro, papel, quer dizer, praticamente não existia sacola plástica. Então, nesse sentido, nós tivemos uma mudança muito rápida e muito drástica em relação, principalmente, à questão das embalagens. Viver na área urbana é cada dia mais difícil, um desafio. Com tanta gente chegando para morar, os espaços diminuíram, a frota de carros cresceu e a cada instante somos convencidos de que precisamos de tudo para viver bem. Nós fomos educados para o consumo. E mesmo quando a gente fala hoje em alimentos orgânicos, quando a gente fala em determinados produtos que não agridem o meio ambiente, que não foram testados em animais, etc., nós observamos aqui mesmo no supermercado pessoas consumindo esses produtos e os levando para casa com inúmeras sacolas plásticas, que provavelmente não vão ser depois descartadas de maneira correta. Em busca da praticidade do dia a dia, as pessoas recorrem cada vez mais aos produtos de consumo rápido, o que gera uma grande quantidade de resíduos. Para se ter uma ideia, tudo que está aqui dentro deste carrinho, 40% já tem como destino o lixo. É o que afirmam muitos ambientalistas. A embalagem é uma estratégia fundamental para atrair o comprador. E depois em casa, sabemos muito bem onde vai parar. A senhora não sabe a solução para sacolas plásticas? Não. Eu procuro aquilo que pode ser reciclado. Que ajude então. Ajuda o meio ambiente. Para as empresas também está mais fácil produzir. Nos últimos 13 anos, o uso da embalagem PET, por exemplo, passou de 80 mil para 432 mil toneladas, segundo a Associação do Setor, a ABPET, um aumento de 440%. Mais fácil do que investir nas embalagens de vidro, que podem ser reaproveitadas. Mesmo caso das fraldas, os panos estão quase extintos. Hoje parece melhor usar e jogar fora. Vivemos a cultura do descartável. Essa lógica do descartável, essa mentalidade do descarte que nós trazemos para as nossas relações pessoais, sociais, não é só com os produtos que a gente utiliza, é uma mentalidade que precisa ser mudada, porque quem está prestes a ser descartado do ambiente natural é o próprio homem. O que hoje vai para o lixo é diferente do que era há 30 anos. Pesquisas dizem que até a metade do século XX, ele era composto na maior parte por materiais orgânicos, como restos de frutas e comidas em geral. Desta maneira, o meio ambiente fazia decomposição e até virava uma espécie de adubo natural. Existem diferentes tipos de lixo com diferentes tipos de decomposição. Então, o problema principal é o lixo acumular-se no meio ambiente, né? Prejudicando, por exemplo, a fauna, pássaros, peixes, se for acumulado nos rios, a flora, a questão visual, a questão paisagística, ou seja, o lixo ele causa uma série de impactos, além da contaminação química. Agora, o responsável por boa parte do volume de lixo é o plástico, um vilão que ocupa espaço por ser de difícil compactação. Só nos últimos 7 anos, a produção e o consumo aumentou 1/4, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria. Reciclar, nesse caso, não é uma tarefa simples. E o pior, um copo, esses comuns de 300 ml, por exemplo, demora cerca de 450 anos para se decompor. Viu o tamanho da nossa responsabilidade? Então, o que fazer para mudar isso? A mentalidade de consumo responsável se iniciou há pouco tempo e dificilmente ela emplaca sem que haja um envolvimento da família, da escola, da sociedade de um modo geral. Se nós conseguirmos, de fato, preparar as futuras gerações e reeducar as pessoas para uma forma de relacionamento com o meio ambiente mais responsável, aí sim podemos esperar um futuro melhor. O
lixo, além de perigoso para o meio ambiente, pode trazer riscos para a saúde quando não descartado de forma adequada. Então, qual o destino do que é produzido em hospitais e em outros locais como postos de atendimento à população? Conhecido como lixo hospitalar, tem um nome técnico, resíduo sólido de serviço de saúde. Por ser boa parte dele infectante, existem normas que regulamentam a armazenagem e ele recebe todo um tratamento especial. Qual que é a importância de se separar esse lixo? A importância é que nós estamos, primeiramente, cumprindo resoluções federais, da Anvisa e do CONAMA. Essas resoluções, elas dão importância maior à saúde do trabalhador, dos profissionais, dá diretrizes no momento do manuseio desse resíduo, no momento do descarte, no momento do transporte e recolhimento até a disposição final. Em Minas, são coletados por dia cerca de 102 toneladas de resíduos de saúde. No Brasil, são mais de 1.058 toneladas. Neste hospital de Uberaba, faz pouco tempo que o que é produzido nas diversas salas passou a receber a destinação correta. Acho que eu tive uma boa aceitação, A maioria dos profissionais foram treinados e a partir do momento que foi realizado esse treinamento, a gente já iniciou o gerenciamento de resíduos in loco nas unidades. Por lei, os resíduos devem ser separados por categorias. São elas infectantes, o material que teve contato com sangue, tóxicos, de medicamentos de quimioterapia e especiais, materiais radioativos, o lixo comum e os cortantes, agulhas, vidros quebrados que ficam sempre em galões de polietileno. A separação não é responsabilidade apenas de enfermeiras, mas de todos, inclusive dos pacientes. São as enfermeiras que fiscalizam o trabalho. Essa fiscalização é diária e contínua. Então, ela não tem como ir atrás de todos os profissionais que estão gerando lixo, mas ela sempre está atenta a isso. E para nós aqui ainda está sendo um desafio fazer essa segregação e esse descarte correto. Então, a enfermeira tem um elo central nesse descarte e nessa segregação, porque ela tem contato com toda a equipe multiprofissional, não só com a equipe de enfermagem. Um detalhe não pode ser esquecido: resíduos de saúde não vêm exclusivamente do hospital. Quem pensa assim se enganou. Ele está em clínica veterinária, ele está em farmácia, ele está em clínica odontológica, médica e também dentro de casa. Principalmente quem tem pacientes de cuidados domiciliares, diabético, quem tem acamado. Então esse lixo tem que ser separado do lixo comum, sim, em saco identificado pela própria moradora. E é exatamente isso que Dona Ana faz em casa. Atitude como a de Dona Ana deveria ser seguida por todos. Para controlar a diabetes, ela usa diariamente seringas e insulina e joga fora direitinho todo esse lixo contaminante. Mas se esses mesmos resíduos fossem jogados em um lixo comum, por exemplo, isso seria um risco para a saúde pública. Isso porque ele pode machucar um catador ou um funcionário da limpeza pública. Por isso é importante fechar o lixo e colocá-lo de maneira que não vaze e nem se espalhe pelo chão. Muita gente coloca o lixo de forma errada, Como, por exemplo... Caco de vidro em cima do lixo, seringas, agulhas, tudo isso aí eles colocam no lixo. Aí a gente para a pessoa, conscientiza eles a não colocar o lixo daquele jeito, colocar numa caixinha separada que a gente leva. O rapaz, inclusive, ali deu 15 pontos no braço. Por causa de vidro? Por causa de caco de vidro. E um já deu 10, outro... Eu, graças a Deus, eu nunca cortei, não. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer comigo também, entendeu? Os resíduos produzidos em casa, como o da Dona Ana, devem ser juntados e depois entregues ao posto de saúde. Lá eles tomam as providências para que isso não vire um problema. Depois de separado, é hora de coletar os materiais. Empresas especializadas fazem o transporte do que é descartado por grandes hospitais e pequenos consultórios médicos. Os veículos são adaptados para evitar o contato de pessoas. O uso de máscaras, avental e luvas são essenciais para a segurança do trabalhador. Além disso, é preciso treinamento. O profissional tem que saber, por exemplo, que o saco de lixo nunca deve ser segurado pelo fundo, e sim pela parte superior, onde fica a amarra. Recolhido, ele vai para tratamento. Qual que é o processo utilizado por vocês da empresa para tratar esses resíduos? Então, existem vários tipos de tratamento, O nosso aqui é por autoclave, é uma máquina que se chama autoclave. E o que é isso? É aquela máquina ali? É, exatamente, é essa máquina aqui. Mas essa máquina, ela esteriliza os resíduos? Isso, exatamente. Ela esteriliza como? Ela mata todas as bactérias, os micro-organismos através do calor. Tem a primeira porta aqui, a porta da frente, que a gente chama de porta do lado sujo.
ou seja, o lixo que não foi tratado ainda, certo? Existe a câmara, que é onde vai se passar o processo de esterilização, e do outro lado a porta do lado limpo, ou seja, é o lixo já tratado. Aí esse lixo, que antes ganhava os caracteres, né, ou a denominação de lixo A e lixo E, vai se tornar um lixo D. O que é o lixo D? É o lixo comum. O processo é um dos mais utilizados pela simplicidade e praticidade. Além disso, é rentável e mais rápido que os outros. Os resíduos ficam nessa máquina, que funciona como uma panela de pressão. Lá dentro permanecem mais ou menos 20 minutos e só depois vão para a trituração. Trituração que a gente chama de desfiguração, né? Que na verdade é o processo para garantir que nada vai ser reutilizado. Quais são as outras vantagens, então, da autoclave? Olha, uma das vantagens aqui, como você pode ver, é que na verdade existe uma redução muito grande do volume do resíduo, né? Então a gente ganha em espaço, no caso, né? Mais lixo e menos locais para colocar, né? Então a redução do volume do resíduo vai ajudar muito o ambiente. Com esses cuidados, a cidade e o solo ficam livres do risco de contaminação. Todos os dias são milhares de toneladas de resíduos descartadas em todo o país, metade de maneira inadequada, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma parte significativa deles poderia ter outro destino: a reciclagem, gerando renda e diminuindo o volume que vai parar em lixões e aterros. A ideia já inspira alguns empreendedores. Eles pensam no futuro do planeta e também ver o negócio politicamente correto prosperar. O cuidado com o meio ambiente não deve ser uma preocupação só das autoridades, mas de toda a sociedade. Renovar, incentivar a sustentabilidade, mudar o caminho de alguns produtos que antes eram descartados. Muitos ainda têm utilidade. Prova disso são Fábio e Fernando, que descobriram boas ideias num congresso. Vocês já mexiam com isso antes, né? Coleta seletiva? A gente é uma empresa de coleta seletiva para materiais para reciclagem. Tá. E por que criar, então, essa empresa? Que a gente queria passar por um processo à frente, a gente queria fazer alguma coisa para produto final. De lá para cá surgiram as placas e telhas ecológicas. A matéria-prima? Caixas de suco e leite longa-vida. O custeio de produção é até 5% menor do que uma telha convencional, além, de acordo com os empresários, ter maior durabilidade. Qual que é a aceitação desse público? Eles ainda são resistentes porque é um produto novo? Ah, com certeza. Além de ser um produto novo, hoje ainda menos, mas ainda muita gente tem aquele receio. O que é reciclado é produto de segunda linha. E nem sempre. Hoje, em termos de qualidade, esse produto nosso, ele é bem superior à telha similar. E isso é todo um processo de qualidade e de teste em laboratório que a gente vem fazendo ao decorrer do tempo. Uma das coisas que a gente escuta bastante aqui é: vou colocar essa telha e vai vazar? Não, a telha é normal, não vaza, não tem perigo de vazamento. Para fazer uma telha são gastas até 1.400 embalagens longa-vida. Em um mês são usadas no processo de fabricação 4 milhões de caixas. Uma alternativa que pode ajudar a construção civil e dar um destino às milhares de caixas desse tipo fabricadas anualmente. E há também do lixo, que pode vir um incentivo para outros produtos úteis, principalmente para as donas de casa. O destino do óleo da cozinha, na maioria das vezes, é sempre o ralo da pia. Isso porque muitas donas de casa não sabem o que fazer depois que ele é utilizado. Mas Francisileia, Aline e um grupo de universitários decidiram dar novo destino ao vilão. Não é isso, Francisileia? Explica pra gente. Estamos só reformulando uma receita que já existia, que é a receita da banha do porco. Hoje a gente usa o sabão, o óleo de cozinha. É o sabão biodegradável, ou seja, que não prejudica o meio ambiente. Essa ideia surgiu quando nós vimos a necessidade de estar retirando esse óleo do meio ambiente, porque esse óleo é altamente poluente e esse óleo, a gente viu que ele é uma matéria-prima que poderia estar sendo transformada no sabão ecológico. Ninguém percebe, mas o óleo causa muitos problemas de entupimento de tubulações. É prejuízo na certa, além de contaminar a água. Estudos indicam que 1 litro de óleo é capaz de poluir até 1 milhão de litros de água. Quando atinge o solo, prejudica os lençóis freáticos.
Uma das soluções que transforma o lixo que sujaria o planeta em um produto 100% reaproveitado. Após testes e a confirmação da eficiência, o grupo dá palestras nas comunidades, ensinando a transformar o óleo em aliado na cozinha. Vocês já testaram esse sabão? Já, a gente já fez testes, a gente usa inclusive o sabão e agora a gente está fazendo teste nele, sabão em pó, para que hoje em dia as mulheres não usam mais aquela situação de ensamboar roupa antes de lavar. Então a gente está fazendo teste com sabão em pó, ralando. Vocês sonham em ter uma empresa com sabão? Porque já estão testando até em sabão em pó. É o sonho, bem, em consequência disso, sim. A consequência é o sonho realizado sendo a empresa e fazendo sabão com óleo de cozinha, que é para retirar do meio ambiente, salvar o meio ambiente. E as sacolinhas de plásticos do supermercado, será que estão com os dias contados? Preserve. Essa não é só mais uma palavra em uma bolsa. Esta bolsa foi feita mesmo para preservar o meio ambiente. Prática substitui o famoso saco plástico e, além de trazer benefícios para o nosso planeta, virou fonte de renda para quem decidiu investir neste mercado. De uma maneira quase artesanal, é produzida uma alternativa ecológica e as ecobags estão ganhando as ruas. A tendência para o futuro está aqui. Alexandra, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de uma ecobag. Aliás, o que é ecobag? Bom, a ecobag é uma sacola ecologicamente correta e que ela pode ser reutilizada. Então ela é feita de um tecido, pode ser feita em algodão, nosso é um algodão resinado, de alta resistência. Pelo tamanho ela comporta até 15 quilos, né, que você pode carregar nela, então ela pode ser reutilizada várias e várias vezes. Boa para ir para o supermercado, boa para ir para o supermercado, para a loja, para as compras, para passear, para a academia de ginástica, você pode usar em tudo. Inimiga dos sacos plásticos, Alexandra decidiu acompanhar a moda do ecologicamente correto e assim desenvolveu a bolsa. O resultado agradou o público. Então você foi com uma ideia inicial de dar de presente e de repente surgiu aí essa ideia de entrar nesse ramo ecológico? Foi assim, a demanda que me levou a isso, as próprias pessoas que me buscaram. Eu comecei com um presente, ofertando um presente para os meus clientes e a partir daí virou um negócio. Você nunca tinha pensado nisso? Não, como negócio não. Você acha que essa mania hoje é moda ser ecologicamente correta? Olha, a moda vai ajudar a ecologia, eu tenho certeza. É do lixo que vem a esperança. Quando foi criada a ONG que elas participam, não tinham recursos para se sustentar. Dinheiro que agora vem da reciclagem. O projeto tem um programa. Nesse programa ele tem uma metodologia de auxiliar nessa problemática existencial, né, nos problemas sociais. E precisa de recursos, fomento, dinheiro. Então, a partir daí, nós começamos com a coleta seletiva. Porque nós estaríamos, então, contribuindo com o meio ambiente e também buscando recursos para a autossustentação do projeto. Nos olhos e sorrisos destas crianças, a certeza de que o reaproveitamento do lixo, além de manter as atividades, ajuda a reciclar vidas. O lixo, né, o problema das casas, dos lares, das empresas, que todos querem se ver livre deles, para nós é a solução. Quando ele chega em nossas mãos, nós o recebemos muito bem, porque sabemos que ali nós vemos educação, vemos alimentação, vemos empregos, né, profissionalização. Tudo o que eles coletam é separado de forma adequada por cidadãos comuns que se preocupam com a triagem do lixo. Mas é preciso ainda mais. Essa consciência é repassada também para os meninos aqui do programa? Principalmente a consciência ambiental. Porque a gente vê que através da educação é que nós podemos consertar esse mundo. Se existe uma poluição, se existe aí uma agressão tão grande ao meio ambiente, é por causa da insensibilidade do ser humano. Ou, para não ser mais franco, a falta de educação do ser humano. Então o que a gente procura fazer é educar essas crianças para que quando elas adultas possam ser então uma multiplicadoras para proteger o meio ambiente. Vem desta ONG grande parte do material que chega até a instituição. Formado por jovens e crianças, eles recolhem o material reciclado para ser doado. Mas a atitude de separar o lixo não deve ser só uma obrigação, uma atitude que vale para todos. E é exatamente isso que esta professora faz. Separar o lixo para reciclagem se tornou um hábito para a dona Rosângela. E com tanta prática, ela criou até um sistema. Que sistema é esse? Explica pra gente. Bem, eu inicio na cozinha.
Lá eu começo a separar o que é lixo orgânico do que é lixo reaproveitável. Então, as embalagens de vidro, as garrafas PET, os papéis de correspondência, de propaganda e tantos outros materiais, eu vou colocando debaixo da pia, dentro de uma caixinha, tudo limpo, inclusive os vidros de óleo. E depois, quando a caixa já está completa, eu levo e distribuo por tipo de material em outras caixas. Uma forma de colocar em prática algo que ela tanto ensinou. Quando eu dava aula numa escola do bairro Santa Maria, nós trabalhávamos reciclagem de lixo com os alunos. Mas, por uma questão de coerência, não basta só ensinar a fazer, é preciso que a gente também dê o exemplo, que faça. Dona Rosângela também contribui com a renda do seu Sebastião e muito para o meio ambiente. Os materiais recicláveis que tem na minha casa, eles não vão para a rua, eles não vão aumentar a quantidade de lixo nos depósitos municipais. Eles vão sim, se são reaproveitáveis, ajudar alguém que precisa. Me sinto bem ao fazer isso, porque eu acho que para mim é bastante natural, é bem normal. Atitude que pode e deve ser seguida. De acordo com a Cooperativa dos Catadores, com sede em Uberaba, uma das maiores dificuldades é justamente a separação inadequada. Às vezes eles botam um papel bom e botam copinhos de café com água, molha, mancha. O papel não pode ser manchado de café, ele tem que estar branco, porque senão ele perde o valor. Papel higiênico, lixo de cozinha, de pó de café, tudo isso. Isso a gente não recicla, né? Então teria que estar em outro lixo. Então tem que ser o lixo separado com a reciclagem separada. Outro problema é a desvalorização. O preço dos produtos está em baixa. Eles não compram porque eles estão já abastecidos. Se não tem venda para fora, obviamente eles não vão comprar, né? O preço é baixo? O preço tem matéria-prima aqui que caiu 200% o preço. O papelão que era 30 centavos caiu para 9, 10 centavos. O jornal que era 15 centavos caiu para 8, 7. Mas apesar de todas as dificuldades, Silvana acredita que de alguma forma o seu trabalho contribui para ajudar a melhorar a saúde do planeta. Seu trabalho de reciclagem, você se sente feliz por poder ajudar? Eu me sinto feliz porque eu estou ajudando a mim e a todos também. É preciso sempre pensar coletivamente, olhar para o futuro que nos espera. E reciclar, reduzir e reutilizar não parece tão difícil assim. Basta tentar. É preciso o primeiro passo. Reciclando as crianças, vamos dizer assim, se é que podemos dizer assim, eles se tornarão adultos, então, cidadãos. E um cidadão geralmente sabe os direitos e os deveres, então ele vai colocar em prática. E com certeza, ele educado, reciclado, vamos dizer assim, ele fará um mundo melhor.